Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de matemática. Hoje são dia 9 de agosto. 9 de agosto de 2021. Nós estamos trabalhando frações na nossa matéria de matemática, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós temos alguns conteúdos que nós precisamos trabalhar em matemática e frações e as suas ramificações são uma delas, né? Então a gente vai trabalhar hoje. Você pode abrir o seu livro na página 152. Página 152, tá? Na página 152, nós temos o seguinte título: Comparando frações com um inteiro, tá? E aí, quando você estiver lendo tranquilamente aí na sua casa, né? Essa página aqui, ó. Tá bom? Diz assim, ó. Vamos considerar as seguintes situações. A primeira situação. A figura ao lado foi dividida em 4 partes iguais e 3 dessas partes foram coloridas de verde. A parte colorida de verde é representada por 3/4. Note que essa fração numerador é menor que o denominador. Então, a gente tem aquela fração que nós sempre representamos, né? Então, aqui é como se tivessem 4 partes iguais. Vamos colorir 3 dessas partes. E nós temos aqui a fração 3/4. O que o nosso livro está dizendo? Que esse aqui, que é o numerador, ele é menor do que o denominador. Você lembra que o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo? Existem frações cujo numerador é menor que o denominador. Essas frações representam quantidades menores que o inteiro, ou seja, representam uma parte do inteiro. São chamadas de fração própria, né? Então, essa aqui é uma dessas frações. Essa aqui é uma fração que ela é própria. Então, própria? Qual que é a característica da fração própria? Numerador menor do que o denominador, tá? Então, essa é a característica desse tipo de fração, a fração própria, tá bom? Então, tem tantos outros, ó, fração própria, outra fração própria, outra fração própria. O numerador sempre menor do que o denominador, tá vendo? Certo? Só que existem outros tipos de fração também. Essa aqui é a própria. Então, grava aí na sua cabeça. Numerador menor do que o denominador, tá? Agora nós vamos para a segunda fração para a gente trabalhar a fração que ela é aparente. Qual que é a fração aparente? Ó, veja a segunda situação. Isso aí está no seu livro na página 152. A figura ao lado foi dividida em 4 partes iguais. Certo? E as 4 foram coloridas de laranja, ou seja, a figura foi colorida de laranja por inteiro. Ou seja, então nós temos aqui uma fração em que ela foi dividida as 4 partes e as 4 partes foram utilizadas. Então eu tenho numerador e denominador 4, tá bom? Então a parte do inteiro colorida de laranja pode ser representada por 4/4 ou um inteiro, que é a mesma coisa de uma unidade. Por que é igual a uma unidade? Toda vez que o numerador e o denominador forem iguais, nós temos a resposta 1. Por quê? Porque ela foi dividida em 4 partes e foi usada elas com todas, as mesmas 4 partes que foram divididas foram utilizadas. Então, eu usei o objeto inteiro. É como se eu tivesse uma pizza
de 8 pedaços. E desses 8 pedaços, eu tivesse comido todos eles. Tá? Então, eu comi o quê? Uma pizza inteira. Tá bom? Então, eu tenho aqui algo que eu chamo de fração aparente. Por quê? Olha só. Nós temos ainda uma outra situação, ó. Assim, nas figuras abaixo, nós temos 4 quartos com 4 quartos, ou seja, 8 quartos, ou 2 inteiros, ou 2 unidades, é a mesma coisa de 8 quartos. Tá? É como se eu tivesse assim, ó, eu tenho duas figuras que são exatamente iguais, tá? Tá vendo? Então, é como se eu tivesse, ó, elas foram divididas em 4 partes, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Eu vou observar que o número de cima ele divide pelo de baixo. Então, eu tenho aqui a fração com o resultado 2. Toda vez, olha só, toda vez que o número de cima ele dividir pelo de baixo, a gente vai ter uma fração, que a gente chama ela de fração aparente. Certo? Quais são os outros exemplos? Por exemplo, o número 9 terços é o contrário, né? Número 9 terços. Eu tenho uma fração 14 sétimos. Eu tenho uma fração 36 sextos. Eu tenho uma fração 12 meios, tá? Então, sempre o número de cima ele é maior do que o de baixo, ou então eu tenho resposta 1, número de cima maior do que o de baixo, sendo que o de cima é divisível pelo de baixo, tá? Então, essa é uma fração aparente. Ainda tem aquela fração que a gente chama ela de imprópria, que é aquela fração que ela não tem como ser dividida. Então, tem uma situação aí parecida na outra página, a tia nem vai ler com vocês, depois vocês podem dar uma olhadinha no exemplo que nós temos aí. Mas o que é a fração imprópria? É quando eu tenho uma fração, por exemplo, que ela foi dividida em 8 partes. Ela foi dividida em 8 partes. Suponhamos que estão iguais, né? Dividida em 8 partes e a gente usa apenas 13. Não tem como eu fazer essa fração, né? Se eu dividir em 8 partes, como é que eu vou usar 13, né? Então, ela não tem como ser dividida, ela não tem como ser representada, né? E no nosso livro ele fala assim, observe nos casos abaixo as figuras e as frações que representam a parte colorida de vermelho. Então, eu tenho 1 inteiro ou 4 quartos, né? E 3 quartos. Então, ficou 7 quartos, 1 inteiro e 3 quartos. Depois, nós temos as 8 partes pintadinhas e mais 5 oitavos. Só que tudo numa fração só. Então, a gente tem aí a representação de uma fração que ela é imprópria. Existem frações cujo numerador é maior do que o denominador, mas não é o múltiplo dele. Essas frações representam quantidades maiores que o inteiro, ou seja, um inteiro mais parte dele, 2 inteiros mais parte dele, assim por diante. Elas são chamadas de frações impróprias. Para resumir, são frações em que eu tenho, por exemplo, o número maior, que é o numerador. Aqui, nesse caso, ele não divide pelo número de baixo, né? Que é o denominador. Então, todas essas aqui que a tia Vanessa está fazendo, ó, são frações que são impróprias, tá? Então, são frações impróprias. Certo? Numerador maior do que o denominador, sem poder dividir um pelo outro. Vamos voltar no nosso conteúdo?
Então, vamos ver se vocês entenderam? Ó, a tia Vanessa está falando de 3 tipos de fração, tá? As frações que são próprias, as frações que são aparentes e as frações que são impróprias. Qual a diferença entre elas? Fração própria são aquelas que normalmente nós representamos, tá? Que eu tenho um número maior do que o meu numerador. Aqui é o número do denominador é maior do que o numerador. Eu consigo facilmente representar essa fração, porque eu tenho aqui 8 partes. Eu tenho 8 partes e usei apenas 3. Então, ela é uma fração que eu chamo de fração própria. O denominador maior do que o numerador, tá? Na fração aparente, ela é o contrário. Eu tenho aqui, ó, um numerador maior do que o denominador. O número de cima maior do que o número de baixo. Só que a diferença é que eu consigo um número natural como resposta dessa fração. Vocês lembram que fração é divisão? Esse traço aqui, ó, representa que o número está sendo dividido pelo de baixo. Então, eu tenho 12 dividido por 2, que dá um número natural, resposta 6. Então, eu tenho 6 inteiros. Essa é uma fração que eu chamo de fração aparente. Qual que é a fração imprópria? Ela é totalmente o contrário da fração própria, porque eu tenho um número maior no numerador e um número menor no denominador. E eu não consigo representar essa fração. Como é que eu estou dividindo o objeto em 3 partes e estou usando 8? Não tem condições, ela é imprópria, tá bom? Então, essa aí é a nossa matéria do dia de hoje, né? As comparações de fração. Então, nós vamos fazer as atividades 1 e 2 da página 154. Vou mostrar para vocês aqui, ó, atividade número 1 e 2, página 154. O que é que nós vamos fazer? Atividade número 1. Você vai escrever um número natural que corresponde a cada uma das frações a seguir, tá? Então, qual que é o número natural que eu consigo obter a partir dessas frações, tá? Lembrando que quando eu tenho, atenção, quando eu tenho aqui na página 153, fala um pouquinho sobre isso, ó. Ó, sempre as frações aparentes, elas correspondem a números naturais. Nesse caso aqui, ó, quando o número 0 ele estiver em cima, a minha resposta sempre vai ser 0, tá? Quando eu tenho um numerador, ó, um numerador comum, mas o denominador for 1, eu sempre vou ter a resposta, ó, que é o meu numerador, tá vendo? Toda vez que o denominador for 1, a resposta dessa fração é o numerador, tá? Quando eu tiver um número de cima que divide pelo de baixo, eu posso fazer a divisão. Quando o numerador e denominador forem iguais, a minha resposta será sempre 1, tá? Então, é só você voltar aí na página 153 e consultar o seu livro sobre os conteúdos, tá? Então, é isso que você vai fazer. Ó, escreva o número natural que corresponde a cada uma das frações a seguir, tá? Ó, numerador e denominador igual, qual que é o resultado? Bota lá na página 153 e dá uma olhadinha. Agora, na número 2, diz assim, ó, todas as frações do quadro abaixo são frações aparentes, observe. Então, eu tenho 8 meios, 3 terços, 6 meios, 10 décimos, 15 terços, 12 sextos e assim por diante. Qual dessas frações representa o número natural 1? Qual delas representa o número natural 2? E qual delas representa o número natural 3? Tá? Então, você vai ter aí que fazer um desmembramento dessas frações para saber qual que dá a resposta 1, qual que dá a resposta 2 e qual que dá a resposta 3. Tá bom? Você vai fazer uma por uma, certinho? Então, nós temos atividade número 1 e número 2 para serem realizadas, tá?
dúvidas, pode entrar em contato com a professora. Mas se você for um aluno muito esperto e muito independente, é claro que você vai consultar as páginas anteriores, página 152 e página 153, tá bom? Então, antes de buscar a informação pronta com a professora, dá uma pesquisadinha no seu livro, páginas 152 e 153, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua atividade, tá bom? Então, um abraço para você e até mais. Tchau!